A notícia caiu como uma bomba no coração da Fórmula 1. Charles Leclerc, o piloto que durante anos foi visto como a grande esperança da Ferrari, finalmente decidiu dar um ponto final em sua trajetória na escuderia de Maranello. Uma história que começou com promessas de glórias e títulos, mas que se perdeu em erros estratégicos, projetos falhos e uma incapacidade crônica da equipe de devolver ao jovem monegasco aquilo que ele mais desejava: a chance real de lutar por um campeonato mundial. A saída de Leclerc da Ferrari não é apenas a movimentação de mercado de um piloto de ponta. É o fim de uma era de expectativas frustradas e o símbolo de um divórcio inevitável entre talento e estrutura. Desde sua chegada em 2019, substituindo Kimi Raikkonen, Leclerc foi visto como o futuro da Ferrari. Logo em seu primeiro ano, ele conquistou vitórias emblemáticas em Spa e Monza, ganhando o coração da torcida tifosi e mostrando que o futuro parecia brilhante. Mas esse brilho começou a ser obscurecido por um padrão repetitivo: carros inconsistentes, estratégias equivocadas e a sensação de que a Ferrari sempre encontrava uma forma de desperdiçar oportunidades. A cada temporada, a frustração aumentava. Leclerc dava voltas mágicas, conseguia poles improváveis e mostrava velocidade bruta comparável aos grandes campeões, mas no fim de semana da corrida, as falhas mecânicas ou os erros de planejamento da equipe transformavam conquistas potenciais em decepções. A relação entre piloto e equipe foi se desgastando aos poucos. Em 2020, o carro da Ferrari era tão ruim que o time mergulhou em um dos anos mais humilhantes de sua história recente, incapaz até de competir no topo do pelotão. Leclerc, com seu talento, conseguia salvar resultados, mas era nítido que a paciência teria limites. A chegada de Carlos Sainz em 2021 trouxe mais equilíbrio interno, mas também acendeu um alerta: Leclerc já não era mais intocável dentro da equipe. Se em performance pura ele continuava sendo mais rápido, a consistência de Sainz em certos momentos deixava claro que a Ferrari não tinha um líder absoluto, e isso só aumentava as incertezas. Mas o ponto crucial da decisão de Leclerc de deixar Maranello não está apenas nos resultados ruins, mas no tempo desperdiçado. Ano após ano, a Ferrari prometia um carro competitivo, falava em projetos revolucionários e em reorganizações internas, mas nada parecia surtir efeito. A tão falada reconstrução nunca se concretizou. Mesmo em 2022, quando a equipe começou a temporada com um carro capaz de brigar pelo título, a falta de gestão estratégica destruiu a chance de Leclerc lutar contra Verstappen até o fim. Poles se transformavam em derrotas, vitórias se perdiam por conta de pit stops equivocados, e o monegasco começou a se ver em uma situação desconfortável. Ele tinha o talento, mas estava preso em um time que parecia condenado a não vencer. A paciência de qualquer piloto tem um limite, e no caso de Leclerc, esse limite foi sendo consumido pela percepção de que sua carreira poderia acabar sem a glória máxima caso permanecesse onde estava. A Ferrari, mesmo com seu peso histórico, não oferecia mais garantias de competitividade. A frustração era visível em suas entrevistas, em seu semblante após corridas perdidas por falhas que estavam fora de seu controle. Aos poucos, a paixão e a devoção à Ferrari deram lugar a uma sensação de aprisionamento. Leclerc, que sempre sonhou em ser campeão vestido de vermelho, percebeu que aquele sonho estava se transformando em pesadelo. Os bastidores do paddock falavam cada vez mais alto. Outras equipes começaram a sondar a disponibilidade do piloto. A Mercedes, com sua visão de longo prazo, via em Leclerc um sucessor natural para liderar a equipe após a era Hamilton. A Red Bull, ainda dominada por Verstappen, sabia que ter Leclerc seria um trunfo estratégico para o futuro. Até mesmo equipes em crescimento, como a Aston Martin e a Audi, se interessavam em contar com sua experiência e velocidade. E foi nesse cenário que a decisão foi amadurecida. Leclerc não queria ser lembrado apenas como mais um grande talento que a Ferrari desperdiçou. Ele queria se colocar na história da Fórmula 1 como um campeão. A saída de Leclerc, entretanto, não é apenas uma decisão profissional, é também emocionalmente devastadora para a Ferrari. O piloto representava a ligação direta entre a tradição da equipe e a esperança da torcida. Ele era o rosto da nova geração, aquele que poderia devolver à escuderia italiana a glória perdida desde os tempos de Michael Schumacher. Perder Leclerc é perder mais do que um piloto rápido, é perder o símbolo de um projeto que nunca deu certo. Para os tifosi, é um golpe duro, pois ver o monegasco partir significa reconhecer que os anos investidos em promessas foram em vão. Internamente,
A Ferrari também sofre um baque político. A saída de seu principal nome revela fissuras na gestão. Mostra que a falta de organização, de liderança clara e de planejamento estratégico de longo prazo tem consequências. Pilotos de ponta não aceitam esperar indefinidamente. A Ferrari, mesmo com toda sua aura histórica, não conseguiu segurar alguém que, há poucos anos, dizia que queria ser campeão apenas com o time de Maranello. A realidade bateu à porta. Tradição não vence corridas, desempenho sim. Para Leclerc, a mudança significa um recomeço. Independentemente da equipe escolhida, ele carrega consigo a experiência de anos sofrendo com dificuldades, mas também a bagagem de um piloto que aprendeu a extrair o máximo em condições adversas. Em outro ambiente, com uma estrutura mais estável e um projeto real de crescimento, ele pode finalmente transformar seu talento em conquistas concretas. A história de Charles Leclerc e a Ferrari se encerra como uma narrativa melancólica. Um casamento que parecia perfeito, mas que nunca alcançou sua plenitude. O piloto, que chegou como promessa, sai como alguém que deu tudo o que podia, mas que foi traído pela incapacidade da equipe em corresponder. E a Ferrari, que deveria ser a guardiã de seus sonhos, acaba ficando com a responsabilidade de justificar a sua torcida como permitiu que um dos maiores talentos da era atual partisse sem conquistar o que merecia. O adeus de Leclerc não é apenas uma transferência no mercado da Fórmula 1. É o símbolo de uma ruptura entre passado e presente, entre tradição e modernidade. É a prova de que, no esporte de elite, o tempo não espera por ninguém. E, acima de tudo, é um alerta. Mesmo os nomes mais fiéis podem decidir partir quando percebem que sua história está sendo escrita sem finais felizes. Charles Leclerc deixa a Ferrari, mas não deixa para trás seu sonho de ser campeão. Pelo contrário, carrega consigo uma motivação renovada, uma sede de vitória ainda maior. Para a Ferrari, resta lidar com o vazio e reconstruir, mais uma vez, uma identidade que parece se perder a cada geração. A Fórmula 1, por sua vez, ganha um novo enredo, pois a saída do monegasco abre espaço para uma dança das cadeiras que pode redefinir o equilíbrio de forças na categoria. E os fãs, testemunhas desse capítulo, sabem que acabaram de assistir a um dos momentos mais marcantes da história recente do esporte.